Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta, tá? Eu sou Lourdes Araújo, para quem não me conhece, que leva o nome do meu canal, sou cristã, sim. Estamos hoje dando início a mais uma série, como vocês já viram aí. Já fiz a série dos livros da Bíblia, a série das parábolas de Jesus, já fiz a série Você Conhece Jesus? E agora vamos falar sobre as obras de Jesus, tá certo? Como é bom estar aqui, esse momento. Aprendemos muito. Vamos somar o conhecimento que vocês já têm e aqueles que ainda não o conhecem, né? Estão aqui comigo acompanhando. Você que é novo aqui, bem-vindo, tá? Muito obrigado por estar aqui. Na playlist do canal tu vais encontrar páginas com assuntos diversos, tá certo? Então, sem mais demora, eu costumo ler o que eu vou falar, escrever, tá certo? Para não perder tempo, viu? Para que o vídeo também não fique muito longo. As obras feitas por Jesus Cristo. Profecias no Antigo Testamento que dizendo que Jesus viria à terra. Adão e Eva, após desobedecerem a ordem dada por Deus, quando Deus falou da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte entrou no mundo. Agora, em todo o Antigo Testamento, Deus anuncia que seu Filho unigênito viria, que era para restaurar a, a comunhão do homem com Deus, certo? Então, a primeira passagem, ele fala lá no capítulo 3 de Gênesis, lá ainda no Éden, né? Ele faz a promessa. Porém, falando para a serpente, tá certo? A sentença da serpente que enganou, iludiu e Eva caiu e Adão também, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Após a queda do homem, Deus fala que a criação do homem ainda se mostraria vitoriosa. Só houve um descendente de Eva que nasceu de mulher, sem ser gerado de homem. Se Jesus tivesse nascido de homem, não poderia salvar a humanidade, porque todos pecaram. Jesus é filho de Deus, não é? Eva significa a mãe de todos os viventes. Aqui em Gênesis, temos este vislumbre de Cristo, e ao passar das páginas, chegando ao fim do Antigo Testamento, tudo está traçado para a chegada do perfeito Filho de Deus. O pecado de um homem trouxe a morte. A morte de um homem, Jesus Cristo, trouxe a redenção. Aleluia, aleluia. Aleluia, nos restaurou, aleluia, nos purificou, aleluia, aleluia, trouxe a redenção de toda aquele que nele crê, aleluia, aleluia. Quem mais profetizou foi o profeta Isaías, certo? Eu vou citar algumas passagens. Do profeta Isaías citarei 4 referências. Isaías é também chamado o profeta messiânico. A casa de Davi era representada por um príncipe infiel e apóstata, na pessoa de Acás. Seus inimigos tramaram a destruição dela. O povo de Israel, nesta época, estava dividido, né? Era reino do norte e reino do sul. E ali, o profeta Isaías, ele fala para Acás, que era rei de Judá, certo? Ele proclama que é ainda o propósito de Deus restabelecer seu reino de paz e justiça por meio de um descendente de Davi. Falando Isaías a Acás, de Sinás, em sua própria família, Deus projeta no espírito dele a imagem de um dos maiores sinais a ocorrer na família de Davi, a concepção virginal do Filho de Deus. Aleluia. Lá no capítulo 7, o profeta Isaías diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem.
Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, será desolada a terra dos dois reis, perante os quais tu tremes de medo. Eram dois reis que estavam querendo invadir Jerusalém. É muito frequente nos profetas falar situações de perspectivas diferentes, no presente e no futuro distante, se moldarem em um só. Havemos de entender que, em algum sentido, houve cumprimento parcial e suficiente nos dias de Acaz para servir-lhe de sinal e provar a veracidade do profeta. O contexto identifica-o com o menino maravilhoso. Aqui já está em Isaías capítulo 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi, e no seu reino para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça. E desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Reaparece o servo de Jeová, exaltado e elevado e muito sublime, assustando muitos e borrifando muitas nações. Você pode comparar essa profecia aqui com Ezequiel 35, 25. Assim, borrifará muitas nações e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. O capítulo 52 é um cântico do dia triunfal de Sião. Isaías capítulo 53 fala dos sofrimentos do Messias. Os fatos aparecem tão claros na mente de Isaías que ele coloca a narrativa no passado, como se já houvesse acontecido. Este capítulo ele é citado no Novo Testamento em várias referências. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Boa aparência, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todo o capítulo, viu, gente? Eu não li todo o capítulo. Aleluia. Aqui, o profeta Miqueias, ele anuncia onde Jesus Cristo iria nascer. Miqueias era um simples camponês, de parentesco obscuro, de uma aldeia pouco conhecida. Ele é conhecido como Morazita, ou natural de Morezete Gate, uma aldeia em Judá, a uns 38 quilômetros de Jerusalém. E tu, Belém de Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Profetiza-se aqui o Rei dos Reis, tantas vezes anunciado pelos profetas. Aleluia! O profeta Malaquias aqui anuncia a vinda do Messias. Essa vinda havia de ser preparada por outro mensageiro que se reconhece ser
João o Batista. Esse trecho, ele é citado nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Malaquias escreve: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! Chega o tempo do cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O capítulo 1 de Lucas, ele anuncia o anúncio do nascimento de João Batista, filho de Zacarias e Isabel. O capítulo 1 de Lucas, versículo 26 a 38, é o anúncio do nascimento de Jesus a Maria. Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido que é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Recebeu a sua mulher e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. A palavra falada no Antigo Testamento agora é revelada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia, aleluia. João Batista falou acerca de Jesus Cristo. Agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, que é sandálias, né? Não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, limpará a sua eira, recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aleluia. Vocês veem essa passagem aí nas parábolas de Jesus, certo? Que eu falei sobre o joio e o trigo, né? O trigo e o joio, né? Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho? E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes ou metretas. Uma metreta equivale a 30 ou 40 litros de água. E disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora, levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas
Tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia, aleluia. Marvin Richardson Vincent, em 1834 a 1922, né? Ele escreveu, né? Embora de forma gentil e afetuosa, Jesus rejeitou a interferência de Maria, tensionando dar solução ao problema à sua própria maneira. Jesus, de agora em diante, não permite que seus familiares nem seus discípulos interfiram em seu ministério, uma vez que a sua missão era divina. Ele veio para cumprir o plano do Pai. Jesus, já no começo do seu ministério público, contava com a direção do Pai, mediante a comunhão direta e não por sugestão humana. O mandado de Maria, tão ignorado por muitos que a adoram, tem sentido de aplicação ainda hoje. Ela disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Então, nós devemos olhar, observar tudo que Jesus Cristo nos mandou fazer. Assim, deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia, aleluia. Onde é que nós aprendemos os ensinamentos de Jesus? Na palavra do Senhor. Então, muito obrigado, meu Pai. Estamos aqui iniciando esta série para honras e glória do teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por este início. Muito obrigado por todos que aqui estão, que têm vindo, têm feito sua inscrição, têm dado seu like, feito comentário. Aleluia, aleluia. E eu te peço, Senhor, pela vida de cada um. Sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir da tua palavra. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.